Fala rapaziada, saudações rubro-negras, aqui é o canal Flabílio, meu nome é Abílio Canuto. Flamengo e Corinthians empatam 1 a 1 na Neoquímica Arena. Vamos falar mais detalhadamente o pós-jogo após a vinheta, então roda a vinheta. Bom rapaziada, Flamengo e Corinthians empatam 1 a 1 na Neoquímica Arena. Primeiro tempo muito fraco do Flamengo, os 10 primeiros minutos foram bem produtivos, Flamengo agressivo, tentando jogadas, se recompondo muito bem, marcando muito bem. Flamengo faz um gol com 2 minutos, com um erro de bola, de saída do Corinthians, com o Hugo, errada. E uma jogada do Jorginho pro Pedro e do Pedro pro Paquetá e gol. Né, o Flamengo faz um gol aí com o Lucas Paquetá. E durante esses 10 minutos o Flamengo joga muito bem, agredindo o Corinthians. Se recompondo muito bem, marcando muito, muito bem. E antes dos 20 minutos, acho que com 18 minutos, o Corinthians empata 1 a 1, com um buraco ali do lado direito, que o Memphis acha um passe pro Matheus Bidu e o Matheus Bidu enfia na área pro o Yuri Alberto só empurrar pro gol. Primeiro, e aí depois disso, o Flamengo deixou muito espaço pro time do Corinthians trocar passe e atacar a linha de defesa do Flamengo. O Flamengo saía muito mal, muito mal e saía com lentidão. Que quando você tem um time como o Paquetá com o Arrascaeta, que são jogadores que têm características de posse de bola, esse foi o erro que faltou no primeiro tempo. O Flamengo tinha que ser sair com a bola mais rápido, porque quando você sai a bola rápido com o Paquetá, com a Arrascaeta que tem qualidade, vai abrir um espaço para fazer uma jogada. O Flamengo saía com muita lentidão e isso fazia com que os jogadores do Corinthians pressionassem o Flamengo, ganhassem a bola e faziam as jogadas para ir pro ataque. E aí o Flamengo ficou saindo mal, ficou saindo muito lento, abrindo muito espaço. E aí ficou por essa. E o Flamengo, inclusive com esses espaços, estava marcando mal as jogadas que o Corinthians fazia. Isso, né, deixou o primeiro tempo 1 a 1, ficou por isso mesmo. No segundo tempo, uma jogada ali no começo que o Arrascaeta é o seguinte, antes de eu falar do segundo tempo, esse vídeo eu vou fazer exclusivo é, de falar sobre o Arrascaeta. Paquetá jogou bem, fez o gol, Pedro deu assistência, Jorginho, como joga o Jorginho. Ele cria esse time do Flamengo. Ele sabe para quem tocar, ele sabe o que é ser Flamengo. O que o Jorginho joga nesse time do Flamengo, como ele comanda esse time, é uma coisa assim que é inacreditável. Ross também salvou o Flamengo. Hoje, jogadores foram muito bem. Vitão também foi bem. Danilo. Então, assim, o Arrascaeta acerta uma bicicleta no primeiro tempo. Foi a única coisa que ele acertou no jogo. E o Hugo fez uma defesaça. Mérito do Hugo. A única coisa que o Arrascaeta fez no jogo foi uma bike, que foi muito bonita. Só que no começo do segundo tempo, tava 3 contra 2, tava dois jogadores em cima do Arrascaeta e o Samolino sozinho correndo. Ao invés do Arrascaeta tocar pro Samolino entrar cara a cara e fazer o gol, ele não toca. Ele queria fazer tudo sozinho. Ele volta a bola, dribla, perde a bola e nessa jogada de bate-rebate, o Everton Araújo pisa na chuteira do Breno Bidon e é expulso. Quando você pisa na chuteira do jogador é amarelo. Quando é acima da chuteira é vermelho. E o árbitro deu o vermelho direto. Foi chamado no VAR para recomendar, para tirar o vermelho e ele manteve a sua decisão. E isso, infelizmente, quando eles manteve a decisão, que foi uma decisão grotesca, acabou com o jogo. A expulsão acabou com o jogo. Esse jogo, para o Flamengo, era jogo de 3 pontos. O Flamengo poderia vencer o Corinthians hoje, mas com a expulsão, infelizmente, acabou com o jogo. O Flamengo teve que recuar muito, que é o que, com 1 a menos, fica o ataque contra a defesa quase o jogo todo. O Flamengo jogava por uma bola ali aqui, mas era muito difícil. É, e aí, só que o Flamengo teve uma maneira inteligente e emocional de jogar com 1 a menos.
Tudo que o Flamengo queria era isso. O Flamengo conseguiu empurrar o Corinthians pro ataque e fazer com que o Corinthians ficasse só nessa de chuveirinho na área, chuveirinho na área, que era tudo que o Flamengo queria. Tudo que o Flamengo queria. Então o Flamengo conseguiu jogar muito bem com um a menos. E isso a gente tem que ressaltar o trabalho de Leonardo Jardim. Com um a menos, ele fez. As substituições melhoraram muito o time do Flamengo. Dela Cruz entrou bem, Carrascal entrou bem. Jogadores. As substituições que o Leonardo Jardim fez foram muito boas para o Flamengo. O Vitão saiu ali no final do jogo mais cansado, acho que meio machucado. Léo Ortiz também entrou bem ali no finalzinho. As substituições, graças a Deus, deram certo. E a marcação no segundo tempo tem que ser falada, foi sólida. Foi uma marcação, assim, muito boa do time do Flamengo. E o Flamengo saiu no lucro. Porque foi praticamente 40 minutos de ataque contra a defesa. E o Flamengo empurrando o Corinthians. Fazendo que o Corinthians só ficasse nessa de chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Só. Só isso. Mas o Corinthians não tinha uma jogada trabalhada. Nenhuma. Zero. E todo aquele espaço que o Flamengo tinha dificuldade foi consertado com as substituições. Então eu acho que foi um jogo truncado, com um a menos, sem o Everton Araújo, que foi expulso, e o Arrascaeta. Agora eu já falei do jogo, falei como foi o time. O time jogou bem, não vou falar que jogou muito bem. O Flamengo tá 5 jogos no comando de Leonardo Jardim sem perder. Ganhou o título do Carioca em cima do Fluminense, ganhou 3 no Brasileirão. Empatou hoje. Então, assim, o time do Leonardo Jardim tá 5 jogos sem perder. O Flamengo não sabe o que é perder. Então, o time está caminhando para, para um caminho de vitórias e o time está caminhando muito bem. O time está jogando bem. Então, acho que o trabalho do Leonardo Jardim deve ser ressaltado muito bem, tá? Sobre o Arrascaeta. Gente, o time inteiro jogou bem. Vitão jogou bem. Já falei aqui, Paquetá fez o gol. Pedro deu assistência. O time jogou bem hoje. Mas o Arrascaeta, eu não vi ele nesse ano. Não vi. Samuelino com o Felipe Luiz estava indo muito, muito mal. Com o Leonardo Jardim é outro jogador. Ele foi o melhor em campo pra mim. Contra o Cruzeiro. Contra o Botafogo. Contra o Remo. Então, assim, jogadores evoluindo e o Arrascaeta, infelizmente, continua a mesma draga. O que aconteceu com o Arrascaeta? A expulsão do Everton Araújo está toda na conta do Arrascaeta. Essa jogadinha dele de não tocar pro Sabolino, tentar fazer todo sozinho e perder a bola, fez a jogada que o Everton Araújo fosse expulso. Então, assim, eu acho que o Arrascaeta tem que ser reserva. Ele não tem condições de jogo. Eu não vi ele jogar essa temporada dele. Não vi. De verdade, o Arrascaeta não apareceu em 2026 pra mim. Não apareceu. Muito displicente. Muito. A única coisa que ele acertou no jogo inteiro foi a bicicleta. E se ele fizesse o gol, parabéns. Mas se ele fizesse o gol, ia ser a única coisa que ele fez o jogo inteiro. Que foi o gol. Porque ele não jogou nada. Essa temporada, ele não jogou nada em nenhum jogo. Nada. Zero. Zero, 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 zero. Então eu acho que o Leonardo Jardim precisa ver qual é o erro que o Arrascaeta está cometendo. O que ele. Se é o mental, se é o estilo de jogo, ele tem que ver. Porque o Arrascaeta faz muita diferença para esse time do Flamengo. É o nosso camisa 10. Então ele faz a diferença. E se ele não tá fazendo a diferença, tem alguma coisa errada. Mas é isso. Essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo e comente aqui embaixo o que você achou do jogo de hoje. Valeu? Saudações, sou o Brunegas e tamo junto.